Vamos falar do Vasco, hein? O Vasco sai da zona do rebaixamento, o Vasco se reforçou, o Vasco já tem de novo São Januário, o Vasco vence o América Mineiro, confronto direto fora de casa, com polêmica de arbitragem, né? Teve polêmica, o América Mineiro reclamando da arbitragem. Agora, Vamp, é o Vasco saindo da zona do rebaixamento. O Vasco, nesse momento, eu vou botar aqui, ele sai da zona e ele deixa bem preocupados todos aqueles que estão brigando contra o rebaixamento. Por quê? Porque provavelmente agora o Vasco não volta. O Vasco se reforçou, o Vasco tá jogando bem, treinador novo, treinador que joga pra frente. O Vasco vai pra 15ª colocação, fica a 2 pontos do São Paulo, que tá na 14ª posição. O São Paulo que fica a 3 pontos da zona, com um jogo a menos. Tem um jogo a menos. A 3 pontos da zona de rebaixamento. E aí o Vasco passa Bahia, Santos e Goiás, sai da zona. E que campanha desse Vasco, né, Vamp? Tá aí a tabela, ó. E outra pergunta, o São Paulo preocupa? Porque ganhou o título da Copa do Brasil, acho que agora deslancha. O São Paulo não. O São Paulo vai jogar mais tranquilo, outra pegada com esse jogo a menos. Vai completar aí, fazer amanhã contra o Curitiba. Mas é o seguinte, o Vasco, ontem assistiu o jogo, o dirigente do América tá totalmente errado em tudo. Em tudo. O América tava melhor mesmo no jogo. Primeiro tempo, né? Primeiro tempo, um bate o Vasco, poderia ter saído com a vitória no primeiro tempo. Aí o Maidana é expulso justamente, deu a cotovelada mesmo, pegou a bola embaixo e por cima deu a cotovelada, o Vasco chamou, acertou, né? O Vasco jogou mal, mas tem jogo que você não precisa, você tem que fazer o ponto. E o Vasco fez. E olha só, Flávio, que eu tava olhando. O América é SAF também, né? Acho que o América tá se preparando, né? Acho que não chegou a fechar. Aí o Bahia entra na zona de rebaixamento, que é SAF, e o Curitiba é SAF. E no final de semana tem uma rodada muito importante, que é Santos e Vasco, na Vila Belmiro. O Santos hoje está na zona de rebaixamento junto com o Bahia. O Bahia que sai na rodada para pegar o Flamengo no Maracanã. Olha como tá embolado aquela zona da confusão. O Inter tem jogo importante contra o Fluminense aí na Libertadores. Na quinta, tem jogo no final de semana pelo Brasileiro. E tem de volta Libertadores de novo. Pô, não. O São Paulo, que você falou, o São Paulo já se livrou, já é campeão da Copa do Brasil, não vai ter mais jogo no meio de semana pra decisão. Aí tá Corinthians ali também. O Corinthians se livrou, pessoal, mas o Corinthians tem jogo difícil que é. Ó, a gente vai voltar pra Rádio Jovem Pan pra eu devolver a palavra pro velho Vamp. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Pode concluir, velho Vamp. Então tem uma turma ali, o Atlético Mineiro tava ali, tudo achatado, Cruzeiro. E vai dar Vamp, ó, do Bahia, que é o primeiro que tá na zona de rebaixamento, 25 pontos. Pro Corinthians, que é o 10º colocado, a diferença é de 5 pontos. Então, mas só que o Bahia agora, tá olhando a tabela, sabe o que acontece com o Bahia? O Bahia sai contra o Flamengo na semana e depois sai contra 2 jogos fora de casa. E quando ele volta em casa, ele volta contra o Inter, que o Inter já vai saber se foi pra final da Libertadores. E o Inter tá nesse bolo também. Vai ser uma. Então, é isso que eu tô falando. O Inter vai querer poupar pra pegar o Fluminense. Mas aí. Vai ser uma briga hoje na zona de rebaixamento. Tem 3 campeões brasileiros na zona de rebaixamento: Santos, Bahia e Curitiba. O América Mineiro não é. Ai, que delícia. Eu vou me divertir pra caramba na parte de baixo da tabela. Vai cair. Ó. Pra mim, América e Curitiba, todo respeito, pra mim já foi. 17, 14 pontos. Curitiba pra você já foi. Se você olhar a diferença, tem que ganhar 4 jogos seguidos e os outros não somar. O próprio América. Se o América ganhasse outro jogo, é por isso que o dirigente... E o Curitiba que virou SAF, né? Também, contratou pra caramba aí. Se o América ganhasse ontem, estaria 5 pontos de sair da zona. Aí faltando 14 rodadas, tudo. Mas olha agora a diferença de ponto que ficou. 2 ali já é certo. Curitiba e América. Pra ir. Esses 2. A vitória do Santos na Bahia foi crucial. Se ele empata lá, já era ruim. Aí agora, olha bem, o Santos agora vai ter até mosaico também, Fábio. Vai abrir o treino na Vila Belmiro, patrocina tudo, pra pegar o Vasco no final de semana. Se o Santos ganhar do Vasco, ele ultrapassa o Vasco. Sim. Agora é o final de semana, o Vasco pode votar. Não, se ele... Olha a briga como vai ser lá embaixo.
E o Flamengo também, hein? Nessa linha nós vamos ter o troféu Alegoria, né? Mas vai ser, você vai? O troféu Alegoria. Vai ser divertido. É bom. Vai estar entrando ali. O Cruzeiro tá perto também aí, ó. O Cruzeiro tá com 29 também. Qualquer 29, tá 4 pontos do Bahia. Vai ser alegoria, vai ser bom. 2 pra mim já foi. E tem alguns times que estão caindo de produção. Esse é o problema, né? Você começa a olhar, tem time que o Vasco tá subindo claramente. É muito difícil você imaginar que o Vasco vai cair de novo. Vamos supor aqui, subindo. Flávio. Tem alguns times que estão, né? Pra nós aqui, da bancada aqui, professor, Curitiba e América, vocês acham que... Sim. Muito provável, né? É muito difícil. Agora, e os outros dois? A gente não sabe o que é papel dos outros dois. Você sabe quem tá numa situação muito de queda muito grande? O Cuiabá. O Cuiabá, ele chegou, ele fez 28 pontos e ficou lá na frente, chegou a ser 8º, 9º e tal. E aí parou, só conseguiu mais um ponto, ele tá com 29. Se ele não reagir, ele vai entrar no bolo já. O Goiás tá ali também, o Goiás é pra ser batido. O Goiás tem 26. É essa briga que vai ser. Não, tá muito equilibrado mesmo. O Goiás tá um ponto no Bahia. Então por isso que eu falei, que o conjunto alegoria, professor, vai ser da hora. Porque a torcida as torcidas, né, estão fazendo a parte delas, né, que é apoiar, prestigiar, cantar. Elas também estão assustadas, essas equipes todas aí estão assustadas. Os torcedores estão assustados. A zona da confusão é um verdadeiro terror, né? Esse é o grande terror. Porque se cai um time desse, perde receita, perde exposição, é uma luta para voltar, é um sofrimento. Aí então, tem um dirigente do América, né, lá, eu esqueci o nome dele agora, que ele foi para a coletiva ontem, pelo que o América jogou no primeiro tempo, poderia ter ganho tranquilo o jogo do Vasco, perdeu um gol demais. Aí quando ele vai para a coletiva, ele fala, de novo, estão querendo tirar o Vasco da zona. Só que como é que quer tirar que deu aqui, arrebentou contra o Palmeiras, gol do Vasco normal, né? Gol normal, né? E o Vasco ficou muito tempo na zona de rebaixamento. Como é que querem tirar? O Vasco, o treinador é bom. O Vasco vai reagindo bem mesmo. Ele ontem jogou mal. Certo. Ele contratou 7, 8 jogadores, ou 9 jogadores, e deu certo. Ele foi muito feliz, né? Aquele Vegete lá, né? Vegete tá metendo gol pra caramba. O Paulinho tá jogando um bolão. Ele trouxe os caras que deram certo. O Rossi voltou a jogar, exatamente. O Medel é um jogador experiente. Então voltou a render. O Payet, que foi o maior nome, ainda não rendeu tanto quanto os outros. Já participou de gol, tudo. Mas o time tá rendendo. E tem o treinador também, né? Que é um treinador, foi bom. Que é um treinador que tem história, que joga ofensivamente. O Vasco deu 2 goleadas recentemente. Certo, encaixou, foi legal. Segundo turno, a melhor campanha, Curitiba, né? Segundo turno, a melhor campanha do Vasco. Ao contrário do Curitiba, que contratou pra caramba, mas não... Só um registrinho. O Curitiba, que é o lanterna convicto, né? Ele tá com carteirinha na lanterna. Nos últimos 5 jogos, ele não fez nenhum ponto. Tá? O América de 15 pontos, ele fez 6. 7, aliás. 7. O Santos, de 15 pontos, fez 6. E o Bahia, de 15 pontos, fez 7. Eles estão todos muito parecidos, um respirando na nuca do outro. E o Goiás, que está na fronteira, de 15 pontos, ele fez 4 pontos só. Veja o pepino. O Flávio falou em queda de alguns clubes. O Goiás está perigosamente rondando por aí. E o Vasco, nos últimos 15 pontos, ele fez 3, 6, 9, 10 pontos. Você vê como é que é, Flávio? O Bahia, ele vai, na estreia do Rogério Ceni, ele goleia o Curitiba lá. 4-2. O jogo que é para ele sair de tudo, ficar tranquilo, ele vai e perde do Santos na Fonte Nova, o segundo jogo do Rogério. Esse foi terrível. Esse aí arrebentou com o Bahia. Foi terrível e pro Santos foi maravilhoso. Maravilhoso. O Santos deu uma respirada legal. Tem um lance que gerou tanta polêmica, que o América Mineiro tá reclamando tanto, e que eu não concordo com a reclamação. Tá? Acho que mereceu a expulsão. Vamos botar aí na tela, Caiquinho. Esse lance, olha aí, ó. Olha aí, esse é o lance. Como que o cara quer reclamar? Ele dá uma cotovelada no rival.
Olha isso, não dá pra dizer que é um movimento natural. Nossa Senhora. E estão dizendo que é um absurdo a expulsão. E ele vai ser julgado por Gente, violência, viu? É lógico, é uma Não, baita eu vi a súmula lá do árbitro. Será que ele não quer ser contratado pelo Flamengo? Acho que por isso que ele fez isso? Não, não dá, né? Não tem o que acontecer. Os caras foram reclamar ainda disso aí na coletiva, pô. É uma baita cotovelada. Ajudou o Vasco. Essa é uma Foi expulsão. uma jogada de lateral ali. Não sei se tinha alguma provocação, alguma coisa. Maidana. Não, pelo amor de Deus, pô, não, foi infantil demais. Não, e aí o presidente da SAF do América Mineiro, o Marcos Salum, Isso. ele fala o seguinte, ele fala, hoje vimos a Operação Salva Vasco. A camisa pesa de novo no futebol brasileiro. Foi uma vergonha o que foi feito com o América. Nem prestam atenção quando vamos reclamar. O critério não é igual. Gente, pelo amor de Deus. Sobre a expulsão. É uma baita agressão. E aí tem a declaração agora do Juninho, volante do América Mineiro, tá? Que ele diz, é muito mais fácil tirar do rebaixamento o Vasco do que o América. Isso que vão fazer. Pode ter certeza. Se os caras tiverem que criar algo ou fazer algo para tirar, vão tirar o Vasco. Todo mundo conhece o futebol brasileiro. Temos que tomar cuidado no jogo, para não dar margem para que aconteça um lance como esse. É isso. O Vasco não cai, porque vão fazer de tudo para ele não cair. Pô, o Vasco não cai? O Vasco caiu recentemente várias Ele é vezes. caizão, né? Ele cai pra Porra, Quatro o vezes. Botafogo caiu recentemente, o Cruzeiro caiu recentemente. Não dá pra dizer. Eu gosto do Juninho pra caramba. O Juninho é o... Mas não dá. Esse Não, não. É o tem atleta que mais reclamação. vestiu a camisa do América na história. Passou um milagre, que é o final do milagre dele. Não, o milagre tá vivo. Confundi com o Zé Carlos. Mas assim, aí na cabeça quente. Pra falar isso, foi na cabeça quente, no calor do jogo. Não ganhou um jogo que tava fácil pra ganhar no primeiro tempo. O próprio dirigente aí também. Mas se os caras veio hoje, ontem mesmo à noite, chegando em casa e vendo tudo, vai ser, não dá, a merda que eu falei. Não dá. Pô, não dá. É um lance gritante, pô. Expulsão É meio que aquela história de jogar para o próximo jogo, né? Para tentar algum crédito. Não, mas aí nem tem. Não tem o menor sentido. Aí enfraquece até essa tentativa. Reclamado de alguma coisa que não merecia nenhum tipo de contestação. Não tem sentido. Eu tava vendo o lance, Flávio, teve Zero. o próprio árbitro que expulsou o Maidana, ele expulsou o Jair lá na Fonte Nova, no jogo contra o Bahia. A mesmo lance ele expulsou, era do mesmo árbitro. E o Vasco chamou ele viu a cotovelada. O Jair, que fez o gol ontem, foi expulso na Bahia, Vasco Bahia, do mesmo lance, igualzinho. Então, como é que ia puxar o saco do Vasco se ele expulsou o Jair contra o Bahia? No mesmo lance. Então, quase o lance igual. É isso, não tem dúvida desse lance.